é fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe. Corre para pegar seu caderninho, porque a 5ª temporada desse podcast vai te trazer tanto conteúdo bom que você vai querer anotar tudo. Pelo menos eu espero que você queira anotar tudo. Eu sou a Aline Castro e eu sou dessas pessoas que anota, grifa, printa, salva, cola post-it. Eu faço isso com tudo que eu acho que me faz crescer e também com o que me faz lembrar de qual é o meu verdadeiro papel como comunicadora pública. Eu espero que o episódio de hoje, pessoal, traga tudo isso para vocês. Inspiração e resgate. E olha só, um lugar que também pode proporcionar isso é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, um grupo de pessoas que acredita que informação de qualidade transforma realidades. Você pode saber mais no site www.abcpublica.org.br. Se quiser, aproveita e visita o meu novo site também, que é o www.alinecastrocomunica.com.br. Eu também estou nas redes sociais como @Aline Castro Comunica. Gente, o episódio de hoje é muito especial. Desde que eu idealizei esse podcast lá no finzinho de 2019, eu já tinha muita vontade de trazer esse convidado, nosso convidado de hoje, aqui, depois da leitura dos livros Em Brasília, 19 Horas e O Estado de Narciso. 2 obras que eu, assim, sublinhei, grifei, tirei foto, li e reli. Para mim, foram 2 livros que fizeram cair muitas fichas e mudaram muito a forma como eu passei a desenvolver o meu trabalho de comunicação pública. Muito bem, o momento chegou e hoje nós vamos ouvir aqui no podcast Eugênio Butti. Eu vou apresentá-lo agora com muito prazer. Ele é jornalista e escritor, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Foi presidente da então Rádio Brás de 2003 a 2007, atuou em diversos veículos de imprensa, dentre revistas da Editora Abril, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e outros, e é autor de muitos outros livros, além dos 2 que eu já citei aqui, e que eu considero leituras que todo comunicador público precisa fazer. Bom, pessoal, eu quis começar o meu papo com o professor Eugênio Butti perguntando sobre conceito. Tem gente que usa a comunicação pública como sinônimo de comunicação feita por órgãos públicos. Tem gente que usa como sinônimo de radiodifusão, emissoras públicas. Mas tem gente que defende até que empresas privadas de alguma forma podem fazer algum tipo de comunicação pública. Em alguns dos livros dele, ele menciona que o conceito de comunicação pública é nebuloso e abriga tudo e um pouco mais e ainda sobra espaço. Ele usa essa expressão. Será que hoje em dia a gente já tem um conceito mais sólido do que é comunicação pública? Vamos ouvir. Eu não sei te dizer assim com segurança, mas eu espero que sim. A discussão sobre o assunto melhorou e isso me leva a acreditar que é possível que tenhamos mais clareza sobre esses limites. Para pensar sobre isso, é interessante lembrar que toda comunicação social tem uma face pública. Se nós pensarmos, por exemplo, nas emissoras comerciais de televisão, elas exploram uma concessão pública e, portanto, elas cumprem uma série de obrigações próprias dos que são concessionários de serviço público. E, entre essas obrigações, há determinações sobre a natureza da programação, o caráter da programação informativo, educativo, uma preocupação com contemplar regiões do Brasil. Tudo isso conforma uma característica pública da comunicação. E, da mesma forma, até peça de teatro, outdoor, que a gente vê na rua, essa comunicação que a gente no Brasil chama de outdoor, né? Que engraçado, não é o nome em inglês dessa comunicação, mas é assim que ficou. E toda comunicação ela tem uma face pública. Mas aí a gente cai naquela armadilha de ver que
Então, comunicação pública abrange tudo. Pode ser um filme de ficção científica, pode ser um programa de auditório, pode ser aqueles homens placa andando na rua com os dizeres compro ouro. Tudo seria comunicação pública. E isso é um problema, porque se a gente não diz o que não é comunicação pública, a gente acaba não dizendo o que é comunicação pública e não pode extrair daí diretriz para esse campo. Por isso, eu venho postulando que a comunicação pública, a parte essa característica de que toda comunicação é pública, mas a comunicação pública, propriamente, é aquela que envolve recursos públicos, ela é financiada por recursos públicos ou recursos assegurados por disposições normativas do poder público. Ela é uma comunicação que tem uma gestão que procura seguir as exigências do que é público, portanto, a comunicação pública não pode ser secreta, ela não pode ser governada por princípios não publicizáveis, não compartilhados com o público. E, por fim, ela trata de temas de interesse público. Com isso, a gente tem um recorte um pouco melhor. Então, embora a televisão comercial seja, em uma certa medida, uma comunicação pública, porque é a prestação de serviço público por meio de concessão e outorga do poder público, ela não é. Nós não podemos dizer que o programa do Ratinho é um programa de comunicação pública, é um programa comercial. Não podemos dizer que a transmissão de um jogo de futebol com patrocínio, com propaganda, com publicidade, com venda de cotas e venda de direitos, é uma peça, um veículo de comunicação pública, é uma comunicação comercial. Nesse sentido é que a gente tem uma primeira distinção. Comunicação pública, em resumo, é a que não é comercial. E dentro da comunicação pública, a gente pode ter a comunicação estatal, a comunicação governamental e a comunicação pública propriamente dita, como TV Cultura de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta, e por aí nós vamos. Pegando carona nesse trechinho, mais para o fim da fala dele, eu pedi para que ele comentasse um pouco sobre comunicação estatal e governamental versus comunicação pública. Será que acontece muita confusão entre esses conceitos? Isso acontece, é muito bem lembrado, e eu procuro sistematizar isso nesse livro Estado de Narciso. Então, vamos pensar uma primeira divisão em dois grandes blocos. Se a comunicação tem finalidade de lucro, é exercida por empresas comerciais que fazem uma exploração comercial de uma atividade qualquer, essa comunicação não é pública, embora ela possa ser regida por normas públicas em vários dos seus aspectos, mas ela é uma comunicação comercial. Da mesma forma que empresa de ônibus comercial pode prestar um serviço público, mas é uma atividade comercial dentro do campo da livre iniciativa. Achocolatados que são vendidos no supermercado, eles seguem regras públicas, mas são uma atividade comercial, uma atividade econômica, privada, particular. A comunicação que objetiva lucro, que faz uma exploração comercial de um determinado setor, ela não é o que devemos chamar de comunicação pública. Do outro lado fica a comunicação pública, que engloba comunicação estatal, comunicação governamental, e aquela que é o cerne, a essência mais valiosa desse campo, que é uma comunicação pública, mas não estatal e não governamental. É uma comunicação como as emissoras públicas da Alemanha,
a ZDF, a ARD do Reino Unido, a BBC, Japão, NHK, da Suíça, da França, mesmo dos Estados Unidos, a National Public Radio, as PBS em televisão, no Canadá. Essas grandes organizações, que são organizações de bilhões de dólares por ano, bilhões de euros por ano, o sistema alemão é da ordem de 10 bilhões de euros por ano, com os programas que lideram a preferência do público na Alemanha, especialmente em noticiário. Essa comunicação ela é viabilizada por normas públicas que asseguram o pagamento de taxas que sustentam esses projetos, mas elas não são dirigidas por forças governamentais ou estatais. Elas são autônomas, elas são organizadas a partir de um conselho autônomo e daí desce toda a estrutura de dirigentes, executivos, os editores. Elas têm efetivamente uma independência administrativa, uma independência editorial, uma independência de conteúdo, e aí nós temos o que eu chamei aqui de essência valiosa da comunicação pública. Podemos ter também meios estatais, como no Brasil, a TV Senado, a TV Justiça, mais ou menos contaminados por interesses corporativistas, mas não são exatamente públicas. São públicas porque são do Estado, mas não são públicas quanto ao critério da gestão. Elas são dirigidas diretamente pelo Estado, não são dirigidas pelo público ou por representantes do público ou por representantes da sociedade, como acontece com a BBC no Reino Unido, com as empresas de radiodifusão pública da Alemanha, com as PBS, as televisões públicas dos Estados Unidos. Elas são públicas porque não são comerciais e são públicas porque são dirigidas por representantes da sociedade e do público, não são dirigidas pelo Estado. O professor Butti citou os modelos de rádios e TVs públicas estrangeiras, como a britânica BBC, por exemplo, que é algo que a gente ainda não tem no Brasil, né? Será que a gente pode ter o sonho de construir essa realidade por aqui, seja pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, ou seja por outro meio? Será que podemos sonhar com essa comunicação essencialmente pública, autônoma e independente? Não posso dizer se a gente pode sonhar, mas eu acho que nós podemos avançar nessa direção, ter coisas um pouco melhores. E existem provas de que é possível fazer isso. Uma das provas é a Fundação Padre Anchieta, TV Cultura do Estado de São Paulo. Veja, que é uma emissora pública que realizou, em 2022, debates com os candidatos à presidência da República. E o governo do Estado de São Paulo não teve nenhuma interferência sobre isso. A TV Cultura e a Rádio Cultura em São Paulo, no Estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, no caso da Rádio Cultura, prestam um serviço inestimável na parte de programas culturais, educativos, formativos e de jornalismo, cada vez mais independente. Infelizmente, o exemplo da EBC, antiga Radiobras, ele não é tão bom assim, porque é bom, existem coisas interessantes nesse modelo, mas é uma estrutura de uma empresa pública federal que tem uma ingerência muito grande do Poder Executivo Federal. E aí é um pouco mais difícil, ela deveria seguir uma linha de mais autonomia. Nas emissoras públicas, a qualidade é uma consequência da independência. Isso não quer dizer que basta a independência para haver qualidade. Quer apenas dizer que, se não houver independência, não haverá qualidade de jeito nenhum. É preciso haver independência para que se constitua
uma espécie de celeiro de ideias, de propostas, que não seja instrumentalizável pelos interesses mais ou menos partidários que existem no governo. E os governos fariam bem se construíssem essa independência. Eu comentei em seguida com o nosso entrevistado que a maior dor que eu percebo quando converso com colegas comunicadores do setor público é algo que ele ilustrou muito bem nos livros dele, que é ter que fazer o chamado jornalismo chapa branca. O tempo passa e parece que essa percepção de que o papel do profissional de comunicação não é veicular conteúdo de utilidade pública, e sim fazer propaganda da instituição, ou pior ainda, do dirigente da instituição. Eu quis saber dele como é que a gente chegou até aqui? Será que isso é uma herança cultural que se firmou no período de autoritarismo, talvez? E o que será que a gente pode fazer para superar essa realidade? Assim, às vezes eu penso como isso vem impregnado no DNA da formação brasileira. São traços profundamente enraizados na formação da consciência do que é uma nação no Brasil, na formação da cultura da administração pública, do pensamento político. O primeiro jornal impresso no Brasil é a Gazeta do Rio de Janeiro, que é o embrião do Diário Oficial. O Diário Oficial vem dali. E a Gazeta do Rio de Janeiro publicava os atos oficiais da coroa portuguesa instalada no Brasil a partir de 1808. Pois o programa de rádio mais antigo no Brasil é a Voz do Brasil, cuja história começa nos anos 30, nos anos 1930, que tem ali um comecinho um pouco indefinido, mas logo se firma como o veículo de anúncio, e anúncio grandiloquente, dos atos do governo, no caso, nos atos da ditadura Vargas. São formas sociais da comunicação no Brasil e trazem de nascença essa vinculação de dependência do poder político, vale dizer, o poder do Estado. E isso se espraia, né, se enraiza. A experiência da imprensa livre no Brasil é uma experiência minoritária. O que eu estou dizendo é um pouco perigoso, porque depende de um modo de ver a formação da imprensa no Brasil. Mas o atrelamento dessa imprensa aos interesses do governo é um atrelamento que tem um enorme peso. Existem experiências meritórias no século XIX de imprensa livre, imprensa anti-escravagista, imprensa republicana, ainda durante o Império, imprensa mordaz, satírica. Nós temos também, no século XX, casos impressionantes de independência editorial. O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, começa vinculado ao Partido Republicano, mas depois se distancia e, na década de 1920, se torna o maior jornal do Brasil, quando São Paulo não era a maior cidade do Brasil, o centro mais importante do Brasil, e tem um longo trajeto de independência editorial. Mas o próprio Estado vai sofrer uma censura muito violenta durante a ditadura Vargas. Então, mesmo longe do Estado, a experiência da imprensa livre ela é circunscrita. Na ditadura militar, nós tivemos a chamada imprensa alternativa, Jornal Movimento, o Pasquim. Eram alguns jornais que faziam circular uma informação, um jornalismo independente, mas nós temos essa tradição, uma tradição de intimidade com a censura. Se você pegar a tradição dos Estados Unidos, é bem diferente. O jornalismo local sempre foi muito forte nos Estados Unidos, agora está trucidado por causa da crise do modelo econômico da imprensa, mas isso, enfim, é uma formação cultural que não é propícia
para uma comunicação pública independente. Ao contrário, ela é propícia para uma comunicação pública encabrestada, né? Uma comunicação pública a serviço dos caprichos de quem está no governo. Na ditadura militar, as equipes da Radiobras, de televisão, eram chamadas para gravar a festa da primeira-dama. Era, assim, é o ponto mais baixo de humilhação. Concordo. Isso nós tivemos, enfim, não é da nossa tradição. Por isso que hoje é um denominador comum, uma espécie de consenso nacional que vai da extrema esquerda à extrema direita a ideia de que os equipamentos de comunicação, mais ou menos ligados ao Estado, estão aí para atender às nossas necessidades de propaganda. É um consenso nacional. Todo mundo faz isso, todo mundo acha isso. E ninguém, ou quase ninguém, pensa esses equipamentos como uma instituição que deve atender o direito à informação. Ao contrário, esses equipamentos são pensados como uma espécie de palanque para alardear aquilo que o governante quer que a sociedade tome como verdade. Não se trabalha para atender as perguntas do cidadão, mas, ao contrário, se trabalha para difundir as respostas do poder, as respostas que o poder quer fazer prevalecer. Isso é uma unanimidade, isso é uma explicação assim apressada de por que nós chegamos a esse ponto. O que a gente tem que fazer para superar isso? Tem que radicalizar a experiência da democracia. Veja uma coisa, apesar desses traços culturais, nós temos universidades livres no Brasil. A autonomia universitária avançou muito mais do que a autonomia da comunicação pública. Nós temos hoje um serviço de saúde público que um pouco aprendeu a se proteger dos interesses partidários mais imediatos. Seria um escândalo se um hospital só aceitasse pacientes filiados ao partido do presidente da República. Seria um escândalo. Mas para nós não é um escândalo que uma emissora de TV ligada mais ou menos ao governo só aceite entrevistados que batem palma para o presidente da República. A gente não chegou até aí, sabe? A gente deveria radicalizar a experiência democrática e fazer valer no atendimento do direito à informação a mesma coisa que a gente mais ou menos já consegue fazer no atendimento do direito à saúde. Eu perguntei, então, ao professor Butti se difundir mais o direito à informação pode ser um caminho, porque as pessoas reconhecem seus direitos à saúde, à educação, etc., mas não reconhecem a informação e a comunicação como um direito. E é incrível, Aline, você levantou um ponto que eu considero crucial, e, de fato, as pessoas não computam o direito à informação como um direito. E é um direito, tanto que é um dever do Estado informar. O Estado deve seguir pela Constituição o princípio da publicidade. Publicidade aqui não significa propaganda, não significa anúncio. Publicidade significa tornar pública a informação, é dar publicidade à informação. O princípio da publicidade precisa de que as coisas têm que ser públicas, têm que ser sabidas pelo público. Ora, esse dever é o dever da informação. Nós temos uma aquisição recente da nossa cultura política, que é a Lei de Acesso à Informação, que vem do governo Dilma Rousseff, que aprofunda o dever do Estado de informar. O Estado não pode reter uma informação, tem obrigação de ceder informação. E quando ele não cede, o sujeito pode entrar com uma ação com base na Lei de Acesso à Informação, um pedido junto ao órgão público, e esse órgão público é obrigado a entregar a informação. Se não entregar, a pessoa pode ir à justiça. Isso ajuda mais a difusão da consciência desse direito. E você tem toda a razão. Difundir que isso é um direito seria bom. Seria bom. A democracia depende do atendimento desse direito. A democracia
só funciona se o público for bem informado. E o público só será bem informado, não se ele tiver dinheiro para comprar senha na internet, acesso pago às coisas. Tudo bem, isso é um comércio da informação que é legítimo, mas a sociedade só será bem informada se a informação for tratada como um direito. Direito. E isso, efetivamente, pode transformar as coisas. Bom, eu comentei em seguida com o professor sobre o projeto de lei que busca implantar a Lei Geral da Comunicação Pública. Se você não sabe do que eu estou falando, no site da ABC Pública, no menu Regulamentação, você encontra mais informações sobre o PL, que é o 1202 de 2022. Uma das coisas que o texto original traz é a criação de conselhos representativos de comunicação em organizações públicas. E aí eu quis saber de Eugênio Butti, se na visão dele, se isso pode ajudar a combater essa comunicação personalista e propagandística que a gente tanto vê por aí. Lógico que assim, isso pode ajudar tanto quanto isso pode ser aparelhado, instrumentalizado, e aí o sujeito põe lá o governante, a autoridade, põe lá os amigos dele, os apoiadores dele no conselho, e fica tudo por isso mesmo. Mas é a simples necessidade ou a exigência legal de existirem conselhos pode ajudar. Como percurso, como um movimento que aponta para uma direção boa, isso pode ser, mas definitivamente esse tipo de medida não é um ponto de chegada. Pode ser um passo interessante se a direção for a direção devida. A direção devida é o atendimento incondicional do direito à informação da cidadania. Gente, eu estiquei mais um pouquinho o tema da comunicação bajuladora, e que muitas vezes se vê obrigada a cobrir e publicar acontecimentos que não são relevantes para a sociedade, que não têm interesse público, e porque eu sei que esse é um tema bem sensível para muitos de nós. Então é por isso que eu quero muito que vocês ouçam o que o professor Butti falou sobre o assunto. Se a gente tivesse uma regra nas repartições públicas, nas estatais, uma definição de limite, mais ou menos assim, o dirigente máximo só pode aparecer numa fotografia no portal uma vez por semana, mas seria uma oxigenação, um saneamento, uma higienização sem precedentes no Brasil. Se você olhar a comunicação das empresas privadas, elas não fazem promoção dos donos, dos dirigentes, fazem alguma coisa lá. O CEO sempre tem uma fala, mas o que a gente vê em muitas repartições públicas é um traço que já é descrito há muito tempo como próprio do patrimonialismo, que é o uso do equipamento público em proveito particular. A discussão do patrimonialismo é muito mais complexa, mas, em resumo, essa palavra pode nos ajudar a entender algumas coisas. É uma prática patrimonialista o que acontece na chamada comunicação pública, e a gente vê isso nas empresas. Tem que ficar pondo foto do chefe, dos diretores, dos subordinados diretos do chefe, o tempo todo, tudo para noticiar o quê? Que eles têm uma intenção de fazer alguma coisa que ainda não foi feita, e de fato, é um dos sintomas desse quadro bastante atrasado que a gente tem no Brasil. O professor Butti fez mais um comentário que eu vou querer que vocês ouçam quando a gente estava comentando o fato de que essa divulgação narcisista acaba tendo um efeito muito inverso do que ela pretende, porque a gente não tem uma sociedade, ainda mais hoje em dia, tão ingênua assim, né? Ninguém compra muito esse tipo de divulgação e ninguém gosta de quem fica falando bem, né, de si mesmo. Então, vamos ouvir mais esse trechinho. Esse método de ficar falando bem do chefe é péssimo para todo mundo, a começar do chefe. O chefe não ganha mais
credibilidade, mais reputação por causa disso. E à medida que o público é um pouco mais maduro, fica chato para o chefe isso aí. É uma comunicação, portanto, que não atinge nem mesmo os objetivos da turma que faz isso. Bom, como possivelmente o título desse episódio vai ser Comunicação Pública, Passado, Presente e Futuro, para finalizar a minha conversa com o Eugênio Butti, eu perguntei se ele tem um sonho, um ideal de comunicação pública para o nosso país. É uma pergunta com a qual eu mesmo não estou habituado, mas eu diria que eu sonho com um movimento, não um movimento no sentido de movimento social, um movimento, um deslocamento numa certa direção. Eu gostaria muito de perceber que a gente, como nação, vai respeitando mais o direito à informação de cada pessoa humana, em qualquer idade. E se isso for tratado como um direito, a democracia ficará mais forte e a experiência democrática será mais pujante, mais bem protegida e mais criativa. Eu vejo uma coisa, no modelo que nós temos, a informação de qualidade é acessada por quem tem dinheiro, quem tem poder, por quem tem alguma proximidade com o poder. O restante é exposto a um bombardeio de propaganda, de proselitismo, umas práticas muito ruins. Isso segrega a sociedade. Isso é um dos fatores pelos quais a gente percebe a desigualdade social no Brasil. Isso não pode ir adiante e, mais do que isso, esse negócio não pode dar certo. Claro que uma democracia fica mais vulnerável quando o público não tem formação, não tem experiência de acesso à informação, não tem cultivo da educação, da cultura. É um povo muito mais sujeito à manipulação, a chantagens, a formas baixas de sedução e arrebatamento. Não pode dar certo. Se a informação for tratada como um direito e for protegido esse direito, a democracia será muito melhor. Então, eu sonho com esse caminho, com esse deslocamento, e acho que a comunicação pública é uma das vias de salvação do próprio jornalismo. Agora sim, para a gente fechar, eu perguntei se ele tinha alguma mensagem ou conselho final para nos deixar. Eu posso deixar um agradecimento. Eu fico sempre muito tocado, me sinto gratificado, recompensado, quando vejo que esse tema desperta interesse em estudiosos, em grupos, em associações profissionais, e às vezes do próprio público um pouco mais amplo. É sempre muito bom. Eu recomendo, assim, embora eu não goste muito de recomendar, mas recomendaria que os profissionais estudem. A prática nesse campo não é resposta para nada, a prática é virtuosa quando é uma consequência do pensamento, uma consequência do conhecimento, trazendo, claro, mais conhecimento e mais pensamento, mas estudar é fundamental, senão nós não vamos sair do lugar. E que olhem como quem valoriza toda forma de jornalismo independente, seja ele privado, público, seja ele de um jornal mais à direita, de um jornal mais à esquerda. O jornalismo, quando é profissional, ele é sério, ou ele procura ser sério, e aí ele merece respeito. E se for independente, e é necessário que seja independente para poder ser chamado de jornalismo, ele acaba contribuindo para uma melhor densidade da opinião pública. Portanto, ele é sempre bem-vindo. Nós passamos por um tempo e ainda temos ecos e um prolongamento desse tempo em que se procurou dizimar a imprensa no Brasil.
Veja que imprensa de esquerda e imprensa de direita. Porque o que é intolerável para o pensamento ou para o ideário autoritário, o que é indispensável para o ideário autoritário é esse ódio contra a verificação dos fatos. Uma resistência que nós podemos ter contra o obscurantismo e o autoritarismo é a valorização da atividade da imprensa. Qualquer que seja, se ela for profissional, se ela for independente, ela vai ter compromisso com a verdade. Quando errar, ela vai ter compromisso com reparar ou com corrigir o seu erro. E, nesse sentido, a valorização do jornalismo é um caminho também para que a gente avance na direção do atendimento do direito à informação. Gente, eu sou suspeita para dizer, mas eu amei esse episódio e eu espero muito que vocês também tenham gostado. Espero que vocês tenham anotado, grifado, colocado estrelinhas, compartilhado com os amigos, enfim. Foi uma verdadeira aula, né? E como eu sempre faço, vamos para o resumão aqui do episódio. Na verdade, vai ser meio resuminho, porque o tempo, para variar, tá estourado aqui no podcast. Vamos lá. O conceito de comunicação pública vem se solidificando. Podemos entender comunicação pública como aqui não é comercial, envolve recursos públicos e trata de assuntos de interesse público. Dentro do guarda-chuva da comunicação pública, podemos ter a comunicação estatal, a governamental, mas também a comunicação mais puramente pública, digamos assim, que seriam meios de difusão com autonomia e independência editorial e administrativa. Infelizmente, temos traços culturais patrimonialistas muito enraizados que geram uma grande confusão entre comunicação pública e propaganda institucional ou comunicação pessoal do dirigente do órgão público. Para transformar essa realidade, precisamos, nas palavras do Butti, radicalizar a experiência da democracia, trabalhar para que a comunicação pública tenha autonomia, difundir e, principalmente, fazer valer o direito à informação e, claro, zelar pela imprensa livre, seja ela pública, privada, mais voltada à direita ou à esquerda, desde que seja séria e livre. Estudar constantemente para aprimorar a nossa prática profissional também é fundamental. E, de coração, gente, eu espero que esse episódio tenha te inspirado a fazer isso. Eu queria agradecer demais ao professor Eugênio Butti, que dedicou um tempinho para me atender tão gentilmente e deu essa aula de comunicação aqui pra gente. E, claro, agradeço também a todas e todos vocês que seguem me acompanhando aqui em mais um episódio. Se você tem comentários, dicas, sugestões para esse podcast, pode falar comigo. Eu adoro receber essas dicas, essas sugestões. Eu estou nas redes sociais como @AlineCastroComunica. Vai ser um prazer receber sua mensagem. Deixo para vocês um abraço forte, um beijo grande e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.